Rapaziada, viemos de um final de semana com um clássico Flamengo e Vasco 0 a 0, um clássico fraco, parte do Botafogo. Porém, o vídeo de hoje é sobre o mercado da bola, porque o mercado da bola, ele não para. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola. Dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal, sem enrolação, bora pro campo. Lembra dele? O Wellington Nem vai jogar no Lanterna do Campeonato Húngaro. O atacante Wellington Nem é reforço do Kisvárda na Hungria. O clube luta contra o rebaixamento na primeira divisão húngara. O Wellington Nem estava no Vitória na temporada passada e ele foi campeão, ajudando o Vitória no título da Série B. E agora ele vai jogar lá no futebol húngaro. Vamos ver se ele também consegue ajudar lá esse time húngaro a sair da zona de rebaixamento. Vasco negocia a contratação do atacante do Internacional. Entre Vasco e Pedro Henrique já estaria tudo acertado. No momento, o que impede o desfecho são as tratativas entre o Vasco e o Inter. Mesmo sendo por empréstimo, o Inter almeja uma compensação financeira. E se acertar nessa contratação, esse empréstimo do Pedro Henrique ao Internacional, seria uma boa contratação para o Vasco e jogador que vem para ser titular. Pedro Henrique, vendo esse elenco do Vasco nesse momento, Pedro Henrique viria para jogar. Por exemplo, o Adson, que esteve no banco contra o Flamengo, o Pedro Henrique, para mim, é melhor que o Adson. Então, viria para jogar. A novela continua. Mateuzinho, Corinthians e Flamengo. O Corinthians apresentou uma nova proposta ao Flamengo por Mateuzinho. O time paulista pagará 4 milhões de euros, cerca de 21,4 milhões na cotação atual ao Flamengo pelo lateral direito. Dessa forma, a equipe carioca aceitou a oferta, fez uma contraproposta sobre os termos de pagamento e espera o ok dos corintianos para selar o acordo. Eu não aguento mais essa novela Mateuzinho, Corinthians e Flamengo. Assim, é incrível como um lateral extremamente comum tem feito tanto barulho nesse mercado, envolvido esses dois gigantes, várias pataquadas desses dois times aí, mas parece que nessa semana acaba essa novela aí. Martinelli renova com o Fluminense e permanece até 2026, pelo menos. O meia de 22 anos assinou sua prolongação de contrato e renovou até o final de 2026. Martinelli estreou profissionalmente no Fluminense em 2020, no empate contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. Desde então, o jovem disputou 175 partidas pelo clube carioca. Foram 8 gols marcados e 22 assistências. O Martinelli, para mim, é um excelente volante ali. Tem uma boa pegada para volante, um excelente passe. Para mim também é questão de tempo de ele ser vendido. Eu acho ele um pouco pior que o André, vou usar essa expressão aqui, pior. O André tem uma abrangência maior, mais mercado, mas o Martinelli também é uma joia tricolor e também será vendido já já. Questão de tempo também para sair do Fluminense. Savinho será jogador do Manchester City na próxima temporada. Destaque do Girona, que surpreende no Campeonato Espanhol. O jogador tem tudo certo para defender o maior clube do Grupo City, conglomerado do qual ele faz parte, né? Ele é do Girona, Grupo City, o Manchester City, Bahia também, e entre outros também ao redor do mundo. As informações são do jornalista Fabrício Romano, que acerta muito, erra muito pouco o Fabrício Romano. Na atual temporada europeia, o Savinho chegou ao Girona, também do Grupo City, e virou uma das referências da equipe, com 7 gols e 7 assistências em 27 partidas. O clube é atualmente o segundo colocado do Campeonato Espanhol, com 56 pontos, 2 a menos que o Real Madrid. E o Savinho, ele é um dos principais jogadores do Girona, um time que também tem um lateral direito brasileiro, Ian Couto também, que é um dos principais jogadores do time. O Savinho tá muito bem, jogando pela ponta esquerda ali, vai pra dentro ali, um jogador muito insinuante, não deixa de ir pra dentro e tá muito bem lá no Campeonato Espanhol nessa temporada. Botafogo tenta superar o último entrave para assinar com o Alan. A questão agora é quando? Acertado com o volante, o Glorioso espera convencer o Al-Ahda de liberar o jogador já em fevereiro, esse mês. A negociação entre o Alvinegro e Alan avançou no início desta semana e o jogador aceitou a proposta, segundo algumas informações. O Al-Ahda, entretanto, segue reticente em uma liberação de imediato. A questão aqui é que o Al-Ahda tem que repor o Alan. É isso que está atrasando o desfecho
desse acordo é que tem que repor o Alan lá, o Alan vai vir pro Botafogo e quem vai ficar no lugar do Alan lá no Almada? É por isso que ainda não fechou o acordo, porém, o Botafogo está confiante que agora nesse mês consegue essa liberação, o que seria uma excelente contratação do Glorioso para essa temporada. Kehler é a nova sombra para Léo Jardim no Vasco. O Vasco tem um novo goleiro para disputar a titularidade com o Léo Jardim. Kehler, de 27 anos, deixa o Internacional para reforçar o Cruz Maltino por empréstimo. Assim, brigar pela titularidade é forte, o Léo Jardim é um excelente goleiro. Para mim, foi um dos 5 melhores goleiros da temporada passada no futebol brasileiro. Não vejo o Kehler disputando essa posição, mas ali, vai ter uma sombrinha, vamos dizer assim. Vitor Luiz é o novo reforço do Vasco para 2024. O Vasco confirmou mais um reforço para 2024, né? Vitor Luiz, de 30 anos, já assinou com o clube após deixar o Curitiba. Um bom reforço aí. Vai disputar a posição com o Lucas Piton. Eu acho hoje o Lucas Piton um pouco melhor que o Vitor Luiz, mas vai ter uma sombra o Lucas Piton finalmente, que jogou a temporada inteira passada praticamente ali na lateral esquerda, sem sombra nenhuma. Nesse ano, nessa temporada, vai ter uma boa sombra com o Vitor Luiz e com certeza vai jogar alguns jogos sim o Vitor Luiz. E o Lucas Piton vai ser o titular, mas se demole, o Vitor Luiz toma essa posição aí. Vasco faz proposta a Breno Lopes, atacante do Palmeiras. O Cruz Maltino procurou o staff do jogador palmeirense e as conversas estão em estágio bem avançado. O Palmeiras, porém, ainda aguarda uma proposta oficial, rapaziada. Breno Lopes tem contrato até dezembro de 2024. Eu li em alguns lugares, dei uma apurada que o Vasco tá procurando uma sombra pro Vegetti. Aí eu também vejo a proposta, né, do Vasco por Breno Lopes. Só para uma informação aqui pro Vasco ou pra diretoria do Vasco, quem tá contratando. O Breno Lopes, ele se destacou no Palmeiras jogando como ponta esquerda ou segundo atacante. Em alguns momentos ele foi improvisado como centroavante, fez um gol ou outro, porém perde muitos gols o Breno Lopes. E o Breno Lopes também, ele foi um atacante de estrela. Em alguns momentos ali que ele foi utilizado como ponta esquerda ou segundo atacante, ele estava na hora certa, no lugar certo e fez gols decisivos pro Palmeiras. Então, assim, o Breno Lopes não é a posição do Vegetti, muito pelo contrário. Ele é ponta esquerda e no máximo um segundo atacante, como joga o Gabigol e o Bruno Henrique no Flamengo. Centroavante, igual o Vegetti igual o Pedro igual o Ener Valencia lá no Internacional. Outros centroavantes aí que tem no futebol brasileiro aí, o Tiquinho no Botafogo. Muito longe disso o Breno Lopes, pelo contrário, ele é um atacante de lado, ponta esquerda, ou no máximo, na melhor das hipóteses, um segundo atacante. Centroavante, ele já jogou improvisado e ele não vai bem nessa função. Rapaziada, dá aquela moral? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!